Oi, gente, continuando então com, o nosso assunto segurados e empregados, tá? No passado, em uma prova da CESP, foi apresentada uma situação muito interessante que eu venho usando, como exemplo deste segurado empregado que nós vamos ver agora. É o Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues é um cidadão paraguaio, mas que mora em Foz do Iguaçu. Lá ele vive, lá ele tem domicílio, tá? E ele é contratado em Foz do Iguaçu para trabalhar numa agência, numa empresa, não é agência que nem na situação anterior da outra aula. O Rodolfo Rodrigues, cidadão esse, domiciliado, paraguaio, mas domiciliado em Foz do Iguaçu, ele é contratado para trabalhar em uma empresa, não é uma agência, ele foi contratado para trabalhar numa empresa com sede no Paraguai. A pergunta é, o que a gente tem a ver com o Rodolfo Rodrigues? Ele é paraguaio. A empresa onde ele trabalha é uma empresa com sede no Paraguai, tá? Mas eu vou chamar a atenção de vocês de duas características. Uma do Rodolfo Rodrigues, outra da empresa onde ele trabalha, criada sob as leis paraguaias, que vai nos fazer dar importância a essa contratação e vai determinar a vinculação ao regime geral. É o seguinte, o Rodolfo Rodrigues, ele é paraguaio, mas ele não é alguém que é domiciliado no Brasil e aqui foi contratado? Então, eu tenho interesse por ele. Estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil, tanto para trabalhar no Brasil quanto para trabalhar no estrangeiro, dependendo de onde eles vão trabalhar, em que tipo de empresa, eles me interessam. Se eu descobrir que essa empresa onde Rodolfo Rodrigues trabalha, embora constituída no estrangeiro, com sede no estrangeiro, tem a maioria do seu capital votante pertencente a uma empresa constituída sob as leis brasileiras, tá? E com sede e administração no Brasil, eu vou concluir que Rodolfo Rodrigues, apesar de estrangeiro e apesar de estar trabalhando no Paraguai, é segurado do regime geral na categoria de empregado. Então, vamos ver aqui como é que a norma apresenta essa situação do Rodolfo Rodrigues. Vamos lá. Diz que é segurado empregado o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil. Onde é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar como empregado em empresa. Veja quem é o patrão dele. É uma empresa domiciliada no exterior, tá? Domiciliada no exterior. Então, estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil vai trabalhar numa empresa domiciliada no exterior. Mas veja a informação subsequente. Vamos até mudar a cor do pincel aqui, tá? Vamos botar aqui um vermelhinho, tá? Essa empresa que tem sede no exterior, tá? Ela tem a maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras que tenha sede e administração no país. Então, veja, a empresa foi constituída lá no Paraguai, onde Rodolfo Rodrigues está trabalhando. Mas essa empresa lá do Paraguai tem a maioria do seu capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras que tem sede e administração no Brasil. Aí eu vou mudar de novo a cor do pincel, tá? Eu vou botar aqui esse verde oliva, porque eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Agora vão vir algumas características necessárias de serem verificadas na empresa aqui no Brasil que controla a outra lá fora. Essa empresa, tá, que está aqui no Brasil, com sede e administração no Brasil, controlando a outra lá fora, ela está aqui, daqui do Brasil, sob o controle efetivo de forma permanente, tá? Olha o que diz aqui, cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoa física domiciliada e residente no Brasil ou de entidade de direito público interno. Então, eu tenho aqui várias situações. Eu tenho a empresa lá do Paraguai, tá certo? Aliás, vamos botar conforme as cores, para ficar mais didático. Vamos lá. Tá? Eu tenho aqui, vamos lá, estava no azul, né? Eu tenho a empresa lá no Paraguai. Só que quando eu examino essa empresa aqui, eu descubro o seguinte,
que ela é controlada por uma empresa que tem, né, sede e administração aqui no Brasil, né, e que foi constituída sob as leis brasileiras. E quando eu verifico quem controla essa daqui, eu descubro o seguinte, que se trata de pessoa física com aquelas duas características, estão vendo? Cujo controle esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público. Então, a empresa, a primeira, vamos mudar a cor do pincel aqui, amarela, vai ficar um carnaval. A empresa lá do Paraguai, onde Rodolfo Rodrigues, paraguaio, contratado e domiciliado aqui no Brasil, foi trabalhar. Quem a controla? Quem a controla, que tem a maioria do capital votante, é uma empresa constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil. E a titularidade dessa daqui, está na mão de quem? Está na mão de uma pessoa física, residente, domiciliada no país, ou então essa empresa aqui, que controla a outra, é controlada por uma entidade de direito público, ok? Então, a conclusão é que eu posso encontrar um indivíduo, tá, que nem brasileiro é, mas é estrangeiro domiciliado e contratado aqui, trabalhando numa empresa lá fora. Essa empresa tem a maioria do capital votante na mão de uma empresa que está aqui no Brasil, constituída sob as nossas leis. Eu posso, então, ter aí um contexto onde, apesar de tudo estar acontecendo no estrangeiro, esse indivíduo ser segurado obrigatório do regime geral, ok? Agora vamos para outra situação aqui. A outra situação é assim, é alguém que está numa embaixada estrangeira. Aqui tem história para contar também. Se você, né, é designado para fazer uma visita numa embaixada, porque lá trabalham brasileiros. Você chega na embaixada, aí lhe dizem assim, não, mas a senhora não tem nada que se preocupar aqui, a senhora não tem nada para ver aqui. A senhora vai receber aqui um documento que a gente vai lhe entregar, a senhora vai embora, porque aqui não tem ninguém vinculado ao regime geral. Será que é razoável esse argumento? Que papel é esse que essa pessoa vai me apresentar? O que ela vai me apresentar é a comprovação de que brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil para trabalhar na embaixada são protegidos pela previdência do país a que pertence aquela embaixada, portanto, excluídos do regime geral. Agora, se não houver essa prova, se eu descobrir que ali existem brasileiros, estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil, trabalhando ali de forma permanente, né? Porque não me interessa os estrangeiros sem residência permanente, mas um estrangeiro contratado, domiciliado no Brasil, esse me interessa. Eles estão lá trabalhando e eles não têm previdência do país a que pertence a embaixada. Consequência, esses indivíduos serão amparados pelo regime geral. Então, vamos ver o texto aqui da norma? Vamos lá. É segurado empregado aquele que presta serviço, ele está aqui no Brasil, mas trabalhando para quem? Missão diplomática, repartição consular, são estrangeiras. Missões diplomáticas, repartições consulares estrangeiras no Brasil, ou então essa pessoa está trabalhando para órgãos subordinados a essas missões ou para membros dessas missões ou repartições. Eles são segurados empregados. Agora, quem é que se exclui, que não vai ser segurado empregado amparado pelo regime geral? Quem que é excluído? Vamos para o vermelho. Quem é que é excluído aqui? Que não vai ser segurado do regime geral? O não brasileiro sem residência permanente, esse não me interessa, ele está de passagem, prestando um serviço ali na embaixada, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um brasileiro que está trabalhando em embaixada estrangeira que funciona no Brasil. Se houver oferta de regime próprio para ele, excluído do regime geral. Mas se esse indivíduo não é protegido por regime próprio do país a que pertence a embaixada, ele vai ser obrigatoriamente amparado pelo regime geral, enquadrado na categoria de segurado empregado, tá? Então, nós vamos agora para ver mais duas situações. Aqui eu tenho uma situação, tá,
de empregado de organismo, continuamos nos empregados, segurados e empregados, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio, a partir de 1º de março de 2000. Então, aqui vamos dizer que eu tenha na ONU, tá? Que é um organismo oficial internacional funcionando no Brasil, tá? E esse indivíduo, tá certo? Ele, né, não tem próprio, ele não é amparado por regime próprio do organismo oficial internacional. Ele vai ser, então, segurado na categoria de empregado do regime geral, ok? Então, aqui nós vimos duas situações, lembram? Vimos alguém que está numa embaixada estrangeira no Brasil e vimos alguém também que está trabalhando no organismo oficial internacional, tá? Então, o brasileiro está na embaixada estrangeira, lá na Avenida das Nações, em Brasília, tá? Tem alguém trabalhando na representação da ONU no Brasil. Qual é a pergunta que eu faço? Tem regime próprio? Sim, não são do regime geral. Não tem regime próprio? Vão para o regime geral e vão na categoria de segurado e empregado. Agora, nós temos aqui o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio ou se amparado por regime próprio. Então, aqui nós já fomos para fora do país, tá? Então, eu tenho aqui um brasileiro civil. Trabalha para quem? Olha para que ele trabalha. Ele trabalha para a União. E ele está onde trabalhando? No exterior. Sim, um brasileiro trabalhando para a União no exterior. Mas aonde que ele está exercendo as atividades? Num organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo. Então, vamos dizer que seja um brasileiro que trabalha para a União numa representação do governo brasileiro lá dentro do organismo oficial internacional, tá? Ele pode até ser domiciliado ou contratado lá no estrangeiro. Ele vai ser segurado, empregado, a não ser, tá, que ele tenha previdência do país de domicílio ou do regime próprio do organismo oficial internacional. Então, vamos dizer o seguinte, é um brasileiro que trabalha para a ONU, lá em Nova York. Mas, na verdade, para a ONU não, vamos ressalvar, porque tem um que trabalha para a ONU que vai ser contribuinte individual. Esse brasileiro, ele trabalha para a União, dentro do organismo oficial internacional. Então, trabalha na representação brasileira da ONU, tá? Dentro da ONU. Minha pergunta é, tem regime próprio da ONU? Tem? Não me preocupo com ele, está protegido. Tem regime próprio americano? Tem? Está protegido. Agora, se a resposta for, ele não tem, ele é um brasileiro, tá? Trabalhando para a União, lá na ONU, e ele não tem próprio americano, ele não tem regime próprio da ONU. Ele será protegido do regime geral na categoria de segurado e empregado, ok? Então, ficamos até aqui. Nas próximas aulas, mais situações de segurados enquadrados na categoria de empregados. Até lá!